pra mim, DJ. Bom, primeiramente, muito boa tarde, senhoras e senhores. Para quem não me conhece ainda, muitos de vocês eu imagino que não, mas eu sou o Mágico Renner de Belo Horizonte. Eu sou um mágico diferente. Por que diferente? Porque olha só, eu não tenho roupa de mágica, não tenho cartola, não tenho pombinho, não tenho coelhinho e também não tenho, de maneira nenhuma, a intenção de enganar nenhum de vocês com os números de mágica. Obrigado, querida. Com os números de mágica nos quais apresentarei aqui. Na verdade, eu vou explicar um pouco do que vai acontecer. Eu sou mágico, palestrante, motivacional, e o que eu vim trazer um pouquinho para vocês hoje aqui, eu espero que vocês gostem, porque a minha intenção é essa. Vamos fazer o seguinte, como eu sou um mero desconhecido aqui hoje, eu preciso continuar com esse astral lá no alto como esteve até agora. E só tem uma coisa que joga o astral no alto, que é o barulho. Então calma, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar para o meu camarim, vou me anunciar de novo. Quando eu voltar para o palco, vocês vão me ajudar. Como? Fazendo muito barulho. Por exemplo, os homens vão fazer barulho como se tivessem entrado por ali, tipo Angelina Jolie. Aí imagina Angelina Jolie, aí barulho pra ela. E as mulheres? As mulheres vão fazer barulho como se tivessem entrado por ali, tipo um cartão de crédito sem limite. Não, aí é muito... Não, mas calma, nem agora não, calma. Nem agora não, é quando eu voltar. Então vamos fazer o seguinte. Quando eu voltar, joga o astral lá no alto, pode assoviar, pode aplaudir, pode gritar, lindo. Pode falar mentira, mas o importante é o barulho, conto com vocês, tá? Deixa eu só ver isso aqui. Ok, tudo certinho? Só um minutinho eu já volto, tá? Pera aí, vamos começar de novo. Agora sim, agora vai ficar legal, ó. E a palestra show, a fórmula mágica do sucesso com o Mágico Renner é um oferecimento de Funerária Agrícola, há 50 anos plantando homens na terra. Cadeira para pai de santo, já vem com encosto. Lufital, é pá e pum. E motel para a terceira idade, uma Itá, porque na terceira idade é uma Itá. Senhoras e senhores, com vocês, para os aplausos de vocês, um mágico geneticamente modificado, ele, o Mágico Renner. Olha aí! Ah, não, gente. Não parem, gente, não parem. Obrigado. Linda é você, meu bem, obrigado. Gostosa é a senhora. Chifruda é sua avó. Eu começo minha apresentação contando um pouco da minha história enquanto mágico profissional já há 10 longos anos, onde tenho um prazer muito grande em fazer o que eu faço, que nada mais é que usar a mágica e o bom humor como ferramentas de comunicação para que possamos compartilhar momentos, e é isso que eu vou fazer com todo carinho. Mas essa vontade de fazer mágica me acompanha desde criança. Desde criancinha eu sempre quis ser mágico. Na verdade, quando criança mesmo, eu queria ser mágico, eu queria ser bombeiro e eu queria ser paquita. Não, mentira, estou brincando. Nunca quis ser bombeiro, não, tô zoando. E nem foi tão difícil assim ser mágico. Por quê? Porque eu vim de uma família de mágicos, onde meu pai, meu avô, meu bisavô e eu, todos mágicos da mesma família. Mas confesso para vocês que o maior mágico da família não fui eu, não. 1000 vezes não. O maior mágico foi meu pai. Gente, meu pai era tão mágico, meu pai era tão incrível, que ele sumiu quando eu tinha 10 anos. Mas não é verdade não, tá, gente? Mas não é que é mentira, é que são frases de contextualização de espetáculo. Por quê? Que eu tenho que deixar bem claro nesse momento, enquanto mágico, comediante, palestrante, comunicador, eu preciso deixar bem claro que as piadas não são verdadeiras, para que não haja conflito de informações. Então vamos pontuar esse momento, é muito importante, para nós entendermos daqui até o final que tudo que eu disse até aqui não foi a verdade. Porque tudo que eu vou dizer daqui para frente será a mais pura realidade dos fatos, ainda que muitas vezes você vá pensar que não. 1000 vezes não. Por exemplo, é verdade que eu comecei minha carreira de mágica há 10 anos atrás, fazendo mágicas em festas infantis. Festa infantil é um lugar legal, né, gente? Só tem um problema, tem criança. Não, eu adoro criança, mas na festa infantil, gente, a cada 50, parece que 10 são possuídas por forças do mal. Elas querem acabar com a festa. Mas enfim, tudo que eu falo de criança é verdade, mas é brincadeira, eu adoro criança. Então eu comecei minha carreira 10 anos atrás, mas eu confesso, gente, eu era muito ruim tecnicamente. Pense numa pessoa que não nasceu para fazer mágica. Eu acredito que Deus distribui dons às pessoas. Mas se tem alguém que não nasceu com dom para fazer mágica, esse alguém é hoje, chama Mágico Renner, está aqui diante de vocês.
vocês. Mas eu era tão ruim que eu ia fazer uma mágica com cartas. Uma simples mágica de adivinhação de cartas. Aí a pessoa escolhia a carta, eu falava, eu vou adivinhar. Aí eu olhava e falava assim, a sua carta, se não for as, é rei. Aí eu perguntava, é as? Ela falava, não. Eu falava, errei. Gente, eu era tão ruim que eu já sabia que a mágica podia dar errado. E no momento de dificuldade técnica, surgiu um novo conceito de mágica, de fazer mágica com humor. E é o conceito que tenho difundido pelo país afora com esse nome, Mágico Renner. Mas aí eu te pergunto, os anos se passaram, 6 anos para ser mais exato se passaram, e chegou 2009. O principal ano da minha vida enquanto profissional da mágica, o principal ano da minha carreira. 2009, eu tive a honra de ser eleito o melhor mágico da América Latina. Foi minha mãe que me elegeu. Mas é verdade, e essa parte é a parte da verdade, lembra? E hoje ela me acha o melhor mágico do mundo. Ela descobriu que o mundo é maior que a América Latina. E hoje ela me acha o maior mágico do mundo. Mas 2009 foi um ano muito importante, que eu fui para o meu primeiro programa de TV, que foi o Qual é o Seu Talento no SBT. E lá me disseram uma frase do tipo, é a primeira vez que vem no Qual é o Seu Talento, um mágico que é melhor do que a mágica. Não me considero melhor do que a arte na qual represento, mas eu entendi o elogio. E de lá outras portas se abriram e fui convidado para programas como Eliana Ratinho, Gugu, Silvio Santos, Caldeirão do Hulk e dentre vários outros. E no dia mais importante da minha carreira, hoje aqui, perante a minha maior plateia com 10 anos de carreira. Mas para que vocês entendam, para que vocês já comecem entendendo o porquê que eu estou aqui hoje, eu começo pedindo desculpa para vocês. Hoje eu sou um dos principais palestrantes motivacionais do Brasil, da nova geração, é verdade, mas a minha palestra é diferente. Por quê? Porque ela não tem formato de palestra, então me desculpe, vocês conhecem grandes e excelentes palestrantes, mas a palestra, a Fórmula Mágica do Sucesso, com o Mágico Renner, é diferente porque ela não foi feita para ser uma palestra. Ela foi feita como um clique, como uma escolha para que eu pudesse estar aqui hoje. E para que eu possa contar como isso aconteceu e o porquê que eu estou aqui hoje, já começo pedindo desculpas, porque ela começou para fazer um grande sonho da minha vida. Eu tenho um grande sonho, olhando para vocês aqui, tenho certeza que esse sonho é peculiar a muitos de vocês. Esse grande sonho da minha vida é poder chegar lá no finalzinho dela e poder olhar para trás e encontrar uma história bonita para contar. Uma história que as pessoas vão se emocionar ao ouvir, uma história que vai fazer sentido na vida das pessoas que significam para mim. Mas para que isso aconteça, meus queridos, muitas escolhas têm que ser tomadas nesse meio termo. Como eu só tenho uma única vida, uma única carreira, uma única oportunidade, a minha pergunta é, quais são essas escolhas? Com medo de errar, eu comecei a fazer um estudo inverso. Eu comecei a pesquisar pessoas que já estão aqui, que já fizeram essas escolhas e hoje contam essas histórias iguais às que eu quero contar, para saber o que elas fizeram. Eu começo a perceber que o nosso mundo se divide em duas classes distintas de pessoas. As felizes, realizadas e bem-sucedidas, e as infelizes, frustradas e mal-sucedidas, que geralmente têm uma desculpa pronta para cada uma das suas situações de fracasso da vida. E eu fico me perguntando, o que essas pessoas fizeram e começo a perceber que tanto esse, olha que loucura, eu começo a perceber claramente que tanto esse grupo de pessoas quanto esse grupo de pessoas têm características em comum, eles pensam e agem de forma semelhante. Eureka, descobri, existe sim um perfil do profissional que vai ser feliz, realizado e bem-sucedido, assim como existe um perfil do profissional que não vai ser feliz, realizado e bem-sucedido. Então hoje eu vim aqui diante de vocês com todo carinho, com muito amor, com menos idade, menos experiência que a grande maioria de vocês, é verdade, mas com muita humildade para dividir com vocês de coração aberto o que eu realmente considero a minha fórmula mágica do sucesso.
Mas aí lá no fundo eu fico pensando que vocês devem estar se perguntando, não. 1000 vezes não. Essa é a fórmula mágica do sucesso do Mágico Renner e respondo que talvez, mas não talvez sim ou talvez não. Talvez tenha sim sido em um outro contexto, em uma outra época, já explico. No mundo da mágica, essa mágica é chamada de água no jornal ou jornal do Pingus. Não sei porquê, aprendi assim, mas é bonito ou não é, gente? Gente, daqui eu tenho uma visão incrível. Quando eu venho com o jornal para cá, 15 mil cabeças também vêm. Quando eu vou para lá, as cabeças vêm. Porque ninguém quer perder um só instante da mágica. Ou seja, ela prende a atenção e garante uma salva de palmas, como aconteceu no final. Então, obrigado mais uma vez. Aí 2, tá vendo? Então, definitivamente, água no jornal é um número funcional. E nós passaremos toda a nossa vida em busca de conhecimentos para praticarmos atitudes funcionais. Algo que nos traga resultado. Mas água no jornal tem um grande problema. Um grande problema. Por favor, você de branco, tudo bem? Me pergunte bem alto, qual é o grande problema de água no jornal? Muito boa a sua pergunta, cara. Inteligente. Ela tem um grande problema, porque meu primeiro ano de mágica, meu primeiro número de mágica, o principal era água no jornal. No segundo ano de mágica, meu principal número de mágica era água no jornal. No terceiro ano de mágica, era água no jornal. Por quê? Simples, porque funciona. Mas no terceiro ano ela começa a me incomodar profundamente. Sabe por quê? Porque eu demorei 3 anos para entender que eu precisava mover algo diferente para estar aqui hoje. Eu demorei 3 anos para entender que enquanto eu continuasse fazendo tudo exatamente da mesma forma, eu ia continuar colhendo exatamente tão somente os mesmos frutos. Eu demorei 3 anos para entender que os aplausos que eu recebia eram bons, mas eram iguais e não me levaria a lugar nenhum. Eu demorei 3 anos para entender o que eu chamo hoje de primeiro ingrediente mágico da nossa fórmula mágica do sucesso de hoje, que digo para vocês: você quer chegar em algum lugar na sua vida? Precisa sim se manter em constante crescimento. E desconheço uma forma mais eficiente de se manter em constante crescimento que não seja entendendo, aceitando e praticando. Que por melhor que sejam os seus números, os seus resultados hoje, sempre existirá uma maneira melhor ou ainda melhor de se fazer o que você está fazendo. Mas eu não falo essa frase porque eu acho bonitinha, não. Estou dizendo, a palestra foi criada para a minha vida e hoje compartilho ela 120 vezes por ano pelo Brasil afora, com a fórmula mágica do sucesso. Eu vou tentar mostrar para vocês como isso aconteceu na minha vida. Sabe por que as pessoas não se desenvolvem, não crescem na vida? Muitas vezes porque tem medo de desafio. E eu, quando eu entendi, eu me fiz um grande desafio. E qual foi seu último grande desafio? Qual foi sua última grande super meta de vida? Eu me fiz um grande desafio. Conseguir um resultado ainda maior do que o incrível e insuperável água no jornal. E para aquele desafio, para aquele experimento, claro, tudo o que eu precisava, jornal. E eu estou falando de uma das palavras mais utilizadas no mercado de trabalho de uma forma atual, que se chama inovação. É claro, não confundam, não estou falando de criação. Não estou falando que você tem que esquecer tudo que você já sabe e começar do zero, não. Aquele seu procedimento que você vem utilizando, vem te trazendo resultados favoráveis. Mas você não vai abandonar todas aquelas ideias e procedimentos, você não vai esquecer de tudo o que está sendo feito, porque se está sendo utilizado, ele foi pensado, ele foi testado, ele foi aprovado e ele funciona. Mas você, como uma pessoa que sabe onde quer chegar, começa a rever, reformular, reorganizar alguns conceitos e começa a perceber que grandes ou pequenas partes daquele seu procedimento atual pode ser a chave para te levar a encontrar uma forma ainda melhor de se fazer o que você está fazendo. E, meus queridos, não tem uma lógica mais coerente. Você quer chegar em algum lugar na sua vida, precisa sim se manter em constante crescimento. E eu desconheço uma forma mais eficiente de se manter em constante crescimento que não seja entendendo, praticando e aceitando que por melhor que sejam seus números, por melhores que sejam seus resultados, sempre, e quando eu digo sempre, é sempre vai existir uma forma melhor, ou por que não dizer uma forma ainda melhor de se fazer o que está sendo feito. Olha aí! Olha o que eu estou falando. A primeira mágica foi boa? Foi. Mas não teve. Não teve. E quando eu comecei a sentir isso, resultados ainda melhores, desafios ainda maiores, eu comecei a entender que talvez eu poderia... acho que já voltou. Eu comecei a entender que eu poderia chegar a lugares onde eu jamais imaginava ter chegado daquele jeito. Eu estou feliz com o resultado, mas eu não estou satisfeito. Sabe por quê? Porque sempre existirá uma forma ainda melhor de se fazer o que está sendo feito. Quer saber? Eu vou em busca dela aqui agora, ao vivo, aqui no palco. E para isso, tudo que eu preciso, jornal. E para esse próximo número,
uma simples folha de jornal onde eu vou fazer um cone, onde tudo que eu colocar dentro desse cone irá simplesmente desaparecer diante dos olhos de vocês, ainda que vocês estejam pensando, não, 1000 vezes não. Eu vou mostrar, eu vou pegar aqui um objeto, espero que ele não faça a bagunça que ele fez semana passada, que ele abriu, mas ele não vai estourar hoje não, tá? Ok, vou pegar um vidro de ketchup, sem truque, sem manga, sem nada, tá? O ketchup aqui vai dentro do saco, ok? Eu concentro, eu conto 1, 2, 3 e o ketchup desaparece. Mas o mais difícil não é fazer desaparecer, o mais difícil é fazer aparecer novamente. As louras aplaudiram o que eu vi, gente. Ô, gente, que pecado, mentira, que pecado. Ô, gente, eu fico brincando com loura, mas é tudo brincadeira, tá? Eu adoro as louras. A minha mãe é loura, a coisa mais linda do mundo. Eu gosto tanto das louras, que eu tenho uma cliente loura que me ligou semana passada no escritório e falou assim, alô, queria falar com o mágico Renner. Eu falei, é o próprio. Ela falou assim, o próprio, chama ele pra mim, que eu tô com pressa. Engraçado não, fui no laboratório fazer exame de sangue, na minha frente tinha uma loura, fui fazer exame de fezes, a balconista falou assim, tem que ter trazido material, loura. Você trouxe? Ela falou, claro que trouxe, né? Tá achando o quê? Abriu a bolsa, tirou aquele potinho, colocou lá, a balconista olhou e falou, loura, a senhora só esqueceu de pôr o nome, querida. Ela, ai que vacilo, desculpa, pegou a caneta e escreveu lá, cocô. Mas é mentira, viu, gente? É mentira. Eu adoro as louras. Inclusive, gente, eu não gosto de pedra de loura, tá? Não gosto de pedra de baiano. Não conto, dá uma preguiça, né? Só acaba amanhã. Não gosto. Não gosto de piada de gaúcho. Sabe de que eu gosto de piada? Eu só gosto de piada de mineiro. Porque eu sou mineiro, mano. Aí eu posso contar. Porque o mineiro, ele é especial. Por quê? Porque ele tem um idioma próprio. O mineiro não fala português, ele fala o mineirês, que é uma derivação do português. Para quem não conhece o mineirês, eu vou explicar. Segundo o Caquim Big Dog, um grande comediante de Belo Horizonte, o mineirês é o idioma que insiste em reduzir a quantidade de sílabas na mesma frase. Em qualquer lugar do mundo, você compra 1 litro de leite com 6 sílabas. Em Minas, você compra 1 litro de leite com 3. Uma caixa de fósforo, 8. Caixa de fósforo. Aí, ó. E o mais incrível do mineirês não é o que a gente fala, não, gente. O mais incrível, sabe o que é? A gente entende. Eu juro que eu estava em Belo Horizonte esses dias, num ponto de ônibus, aí passando um ônibus e um senhor cutucou meu ombro, queria saber se aquele ônibus, por acaso, passaria no centro da cidade. Ele cutucou meu ombro e falou, seu menino. Eu falei, pois não. Ele falou assim, você sabe se esse ônibus passa centro? Sabe o que eu respondi? Pá, senhor. A gente entende. E a interjeição que o mineiro mais usa? O pessoal acha que a interjeição que a gente mais usa é o tal do uai. Não é. A interjeição que o mineiro mais usa é um tal de nó. Gente, tudo de mineiro é nó. Pegou o contra-cheque, veio um bônus lá em cima, ele fala nó. Veio um bônus lá embaixo, ele fala nó. Passou uma mulher bonita, ele fala nó. Passou uma feia, ele fala nó. E nó também é do mineirês, é a abreviação de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Santíssimo Sacramento de Jesus. Ninguém perde tempo em Minas falando isso não, gente. Perde não. O mineirinho estava andando, né? Encontrou uma lâmpada mágica. Olhou para a lâmpada, ficou desconfiado, esfregou. Pum, saiu um gênio desse tamanho. Ele olhou para o gênio, olhou para a lâmpada, olhou para o gênio e falou o quê? Nó. Aí o gênio falou assim, mineirinho, você tem direito a 3 pedidos. Ele falou, 3 pedidos? Já sei. Ele nem pensou, ele falou, primeiro eu quero um queijo. Pum, apareceu um queijão desse tamanho. Regalou o olho, olhou pro queijo, olhou pro gênio e falou, nu. Porque qualquer mineiro sabe que o nu é a evolução do nó. O nu é muito maior do que o nó. O nu é onde o nó não entra mais. Aí ele falou assim, nu, segundo pedido, eu quero outro queijo. Puf, apareceu um outro queijo. O mineirinho ficou doido, o coração disparou. E o gênio falou assim, mineirinho, cuidado, é seu terceiro e último pedido. E ele falou assim, último pedido? Então já sei, quero uma mulher bem bonita. Aí o gênio veio ao Renault de Fest. Pegou uma mulher, aleatoriamente. Levou pro mineirinho, ele foi embora felizão. Aí o gênio boladão falou, seu mineirinho, só me conta uma coisa aqui, por que 2 queijos e uma mulher bem bonita? Ele falou, você sabe o que é? Fiquei com vergonha de pedir 3 queijos. Mas vamos deixar o mineiro de lado, vamos voltar, porque eu estou em busca de um resultado ainda maior. E o pessoal estava falando aqui embaixo que eu fiz a mágica muito rápido. Fiz muito rápido, gente? Minha ex-namorada reclamava muito disso também. Não, menina, fazia mágica com ela, você boba. Eu vou fazer mais devagar, olha só. O ketchup, não estou enrolando, tá? O ketchup está aqui. Eu vou contar 1, 2, 3 e... o ketchup desaparece. Já entendi. Quer que abra a mão, querida? Quer que abra a mão? A outra.
As duas abre se eu quiser, você não manda em mim. Brincadeira, eu vou abrir as duas, só porque você pediu. Vou abrir as duas do já. 1, 2, 3 e já. Nesse momento, eu não sei por qual motivo, a minha plateia ainda fica achando que eu tenho nó. E o ketchup apareceu novamente. Pensando melhor, tem uma mágica com moedas que é mais legal. Vamos trocar? Não. Mas nesse momento de dificuldade, é exatamente onde eu quero chegar. Na opinião de vocês, a minha nova tentativa de buscar um resultado ainda maior, deu certo ou deu errado? Errado. Mas exatamente aqui que eu quero chegar, sabe por quê? Tudo que você for fazer na sua vida pode dar certo ou pode dar errado. Para mim, para você, para esse grupo de pessoas e para esse também. Então, qual é a grande diferença? Meus queridos, entendam o que eu vou falar. Você quer ser uma pessoa feliz, realizada e bem-sucedida? Entenda e aceite que nós, seres humanos, você não e definitivamente não nasceu pronto para ser feliz, realizado e bem-sucedido. Ou você vai identificar, aceitar e desenvolver-se, ou dificilmente você vai chegar lá. Sabe qual que é o grande problema das pessoas? Sabe qual que é o grande problema das pessoas normais? Tudo que ela escuta é bonito, é verdade, mas é para o outro e nunca para ela. E eu digo para vocês que os seus erros vão acontecer sim, e quando o erro acontece pode parecer constrangedor, e a forma mais tola de lidar com eles é fazendo de conta que ele não existe. Você não vai conseguir enganar quase ninguém ao seu redor. Se enganar um ou outro, nunca enganará você mesmo, porque um erro não assumido virão consequências negativas cedo ou tarde, única e exclusivamente para você, percebendo ou não. Porque pessoas normais são aquelas que enxergam seus erros, as suas adversidades, as suas críticas recebidas como verdadeiros e grandes obstáculos, onde o máximo que elas conseguirão é desviar-se deles e continuar seguindo sempre o seu mesmo caminho, até que os mesmos voltem a aparecer várias e várias vezes na sua frente, e a pergunta que fica é: quanto tempo mais vamos precisar de perder na única vida que nós temos, antes de identificarmos que nós definitivamente não nascemos prontos para sermos felizes, realizados e bem-sucedidos, e começar a usar a cabeça, usar a humildade, evoluir no quesito autocrítica, o segundo ingrediente mágico das pessoas bem-sucedidas na vida. Evoluir no quesito autocrítica e agir como as pessoas sábias. E como elas agem? Olham para os mesmos erros, as mesmas críticas recebidas, as mesmas adversidades, e as enxergam como uma grande oportunidade de se aprender algo que ainda não sabia. Porque eu posso garantir para vocês, tudo que você já sabe hoje, você já não soube um dia. E porque você sabe? Simples, porque você quis. O que eu posso garantir para vocês é que qualquer sábio sabe que passará a vida inteira em uma busca incessante pelo saber. Qualquer tolo sabe, ou tem certeza que tudo sabe, nunca erra, e não existe mais nada a aprender com tolice ou com sabedoria, quando os seus erros acontecerem, quando os não chegarem até vocês, quando as suas adversidades, as suas críticas chegarem, é que a sua escolha é que vai determinar onde você vai ou não chegar na sua vida. O que eu posso garantir é que a ordem natural do crescimento é muito simples. As pessoas que desenvolvem a característica de assumir os seus erros são as que aprendem com eles. As que aprendem são as que crescem, e as que crescem são as que vencem. E quando você chega lá em cima, no que chamamos de experiência plena, você lá de cima se lembra daquele antigo problema que há muito tempo te afligia, mas isso lá de cima, ele parece tão pequeno e tão insignificante, que como se fosse um passe de mágicas, ele simplesmente desaparece. E a pergunta que não quer se calar é: onde está o ketchup? Não, nessa não. A pergunta que não quer se calar é: por que visto daqui de baixo, aquele erro parecia tão grande e tão assustador, mas visto lá de cima, aquele mesmo erro parece tão pequeno e tão insignificante? Parece história, mas não é não. Respondam para mim uma pergunta. Todos, por favor. Andar de bicicleta é fácil ou é difícil? Para quem me respondeu que é fácil, me responda uma segunda pergunta. Quando você tinha 3 anos de idade, era fácil ou era difícil? Ah, mas eu estou falando do mesmo ato de andar de bicicleta. E por que já foi tão difícil, hoje é tão fácil? Simples, porque em algum momento da sua vida, você quis aprender a andar de bicicleta. E sabe o que significa querer? Não é falar que quer não. O momento que você quis é aquele momento que as suas vontades se tornaram maiores do que as suas dificuldades, e você superou a queda, você superou os problemas e aprendeu a andar de bicicleta. Mas existe uma pergunta que não quer sair da minha mente. Eu costumo dizer que essa palestra é feita de observações simples, mas simples que de tão simples, cuidado, pois podem estar passando despercebido pela sua vida, e você não está se desenvolvendo para chegar onde você merece chegar. Existe uma pergunta que não sai da minha mente: nós seres humanos nascemos iguais, potencialmente iguais,
Mas nós somos iguais hoje? Não. Eu conheço pessoas de sucesso, pessoas de fracasso, eu conheço pessoas de bem com a vida, pessoas de mal com a vida, pessoas bem-sucedidas, pessoas mal-sucedidas. Poxa, mas se as pessoas nasceram tão iguais, o porquê que elas são tão diferentes? Quais são as escolhas que elas fizeram e elas tornaram tão diferentes? Quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu conheço gente e histórias para me responder a mesma pergunta, mais eu chego à mesma resposta. As pessoas nascem iguais e se tornam tão diferentes? Porque pessoas insistem em encontrar facilidades e pessoas insistem em encontrar dificuldades. Meus queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês, levem isso para a vida de vocês. O mundo é de quem encontra facilidade, porque a dificuldade já existe, mas nós, seres humanos, quando chegamos aqui nessa terra de meu Deus, chegamos com um pacote de atitudes, características instintivas e naturais, como por exemplo, a falta de autocrítica, como por exemplo, o que eu vou dizer agora, nós somos programados para encontrar dificuldades. Meus queridos, nós temos que lutar contra uma natureza instintiva dos seres humanos. Nós somos programados para encontrar dificuldades, nós somos programados para enfatizar problemas que já existem. Enfatizar problemas que já existem foi a expressão mais suave que eu achei para uma palavra que é horrível, que chama reclamação. Por que a gente reclama de tudo? Gente, se chove reclama, se faz sol reclama, se faz frio reclama. O ser humano quando tem nada para falar e fala que está cansado. Mas ele reclama naturalmente, instintivamente a gente reclama. Mas aí eu te pergunto, reclamar resolve? Não resolve. Pego eu meu carro aqui e vou viajar 260 quilômetros até Santa Catarina. No meio do caminho, tô de madrugada, sozinho, meu pneu fura. Não vamos ser hipócritas, né, gente? Tá ruim ou tá bom? Tá ruim, mas tá bom. Dica número 1 para uma vida mais leve, saudável e produtiva. Nenhuma situação da sua vida é tão ruim que não possa ser piorada. Logo, tá ruim, mas tá bom. Não reclama porque não resolve. Tô viajando de madrugada, meu pneu fura. Começa a chover. Tava bom, eu não sabia. Nesse momento de dificuldade, eu tenho duas alternativas distintas. Alternativa A: xingar, chutar o carro, cuspir no volante, ficar nervoso, postar no Facebook se sentindo triste e trocar o meu pneu. Ou alternativa B: trocar o meu pneu. Eu pergunto para vocês, por favor, me respondam. Qual das alternativas me fará chegar mais rápido ao meu destino final, A ou B? B. Pera, mas é vocês então quem estão me falando que reclamar não resolve. Pera, mas estou falando uma coisa que está todo mundo cansado de saber. Tem um rapaz ali com um terno bonito no meio do corredor, está careca de saber, né, querido? Que reclamar não resolve? Não resolve. Mas a pergunta que não quer se calar é: por que todos nós sabendo que reclamar não resolve, a gente ainda reclama? Por que todo mundo sabendo que reclamar não resolve, a gente ainda reclama? Eu vou responder. Mas antes de responder, quero fazer umas perguntas para vocês. E quero que todos vocês me respondam. O pessoal do fundão aqui, galera do fundão, vamos lá. O pessoal da frente também. Vou fazer umas perguntas e me respondam, por favor, bem rápido e bem alto. Pode ser? Essa foi a primeira. Obrigado, querido. Demais. Pode ser? Por exemplo, rapidinho, ó. Perguntas bem fáceis. Quanto é 1 mais 1? 2 mais 2? 4 mais 4? Qual é a cor da neve? Qual é a cor do chantilly? O que a vaca bebe? Leite! Eu acho que eu ouvi errado, vamos de novo. Qual que é a cor do chantilly? Qual que é a cor da neve? O que a vaca bebe? Água! Mas por que, meus queridos? Por que mesmo sabendo que a vaca bebe água, você encheu o peito e me respondeu que a vaca bebe leite? Sabe por quê? Pelo mesmo motivo que mesmo sabendo que reclamar não resolve, você ainda reclama. Sabe por quê? Aqui na nossa brincadeira com algumas perguntas rápidas, eu condicionei a sua mente a trabalhar rapidamente, a trabalhar naturalmente, a trabalhar sem se esforçar, em outras palavras, a trabalhar instintivamente, para te mostrar mais uma vez, cuidado, você não nasceu pronto para ser feliz, realizado e bem-sucedido. E se você não identificar os seus erros e corrigi-los, a sua vaca vai beber leite o resto da vida. Eu venho falar de problemas. Porque eu não estou aqui para te iludir. Eu sou um estudioso, um especialista em comportamento humano e saber por que algumas pessoas são felizes e outras não. O que ajuda e o que atrapalha.
Eu não posso falar que a vida vai ser um mar de rosas, porque não vai ser. Claro, todos nós sabemos, mas eu venho falar de soluções. Nós não nascemos prontos, mas se pessoas chegaram lá, nós também podemos chegar. Como? Nos desenvolvendo. Um ser em constante evolução vai chegar lá. E para mostrar para vocês o quanto é simples, o quanto você pode se desenvolver no dia a dia, de dentro para fora, eu tenho um desafio para vocês. Primeira vez que eu faço esse desafio para 15 mil pessoas. Eu desafio todos vocês, a partir de agora, todos nós, vamos ficar 48 horas sem reclamar de nada. Mas fiquem tranquilos, eu preciso dizer uma verdade, ninguém vai conseguir de primeira. De repente você vai sair daqui feliz, né? Vamos lá, hoje foi o dia, vamos embora para casa. Zerou o cronômetro, 48 horas, deu tchau pessoal, tchau. Quando chegou no estacionamento, você chutou uma pedra. Quando o dedo começar a latejar, você vai olhar para a pedra, vai respirar fundo e vai falar o quê? Danadinha. Vai não, querido. Você vai xingar a pedra, você vai perder a noção da vida. Você vai começar a conversar com a pedra e amaldiçoar a vida da pedra. Ela não tem vida. Porque a gente perde a noção das coisas quando a gente está nervoso. Mas aí você vai parar e vai lembrar, nossa, peraí gente, reclamei, não podia ter reclamado, nossa, o teste das 48 horas com o Mágico Renner, droga, reclamei de novo, peraí. Prestem atenção, nesse momento que vai acontecer, você vai zerar o cronômetro e dar um sorriso, sabe por quê? Porque você acabou de ganhar um ponto. Por que eu ganhei um ponto, Mágico Renner? Porque você percebeu o que as pessoas normais não percebem. Você começa a perceber o que você faz contrário ao seu desenvolvimento. E se todas as vezes que você reclamar, você lembrar que você ganhou um ponto e zerar o cronômetro, não é uma gincana, não importa se vai durar 2 semanas, 3, 1 mês, 2 ou 3. É um novo estilo de vida que você se policia contra a reclamação. Aí eu vou te mostrar onde você vai parar. Logo, logo você vai se tornar alguém muito, muito, muito mais produtivo. Você vai se tornando uma pessoa que encontra facilidade, não dificuldade. Sabe por que você se torna mais produtivo? Porque se você não pode reclamar, você vai resolver. E como se já não bastasse você se tornar mais produtivo, oportunidades vão aparecer na sua vida. Presta atenção no que eu vou dizer agora. As relações comerciais, principalmente no nosso negócio, mas nem é só no nosso negócio, as relações comerciais são cada vez mais relações pessoais. Olha o que eu vou te dizer, esse simples teste vai mudar algo incrível na sua vida e com pouco tempo você vai começar a colher resultados. Por quê? Já percebeu que tem pessoas que têm mais oportunidades na vida do que outras? Não, nem as oportunidades são por acaso, sabe por quê? Vou dar um exemplo. Você comprou uma cama nova, quer doar a sua cama antiga, você é uma pessoa nobre, não quer vender, quer doar. Postou no Facebook, doa-se uma cama, apareceram 2 pessoas, uma muito chata e uma muito legal. Você vai dar a cama para quem? Para legal. Porque nós temos o prazer em fazer coisa para as pessoas legais. Todas as pessoas têm o prazer em fazer coisa para as pessoas legais. Alguém aqui tem prazer em ficar na companhia de uma pessoa que reclama o tempo todo? Não! Mas você já pensou que essa pessoa pode ser você, coleguinha? Se a pessoa que por algum motivo, alguém te deu um não, portas não se abriram, porque a pessoa tem uma imagem distorcida de você, e você com um simples teste de 48 horas sem reclamar, as coisas vão mudando, a imagem em outras... Presta atenção nessa frase, é de um palestrante amigo meu, professor Pachecão, que já dizia, tudo que você quer na sua vida está na mão de alguém, está na mão das pessoas. Se essas pessoas vão facilitar o acesso ou dificultar o acesso, depende do que ela acha de você. E um simples fato de ficar sem reclamar, se policiar e se divertir com isso, vai te preparar para as oportunidades que aparecerão na sua vida. 48 horas sem reclamar de nada, levem isso muito a sério. Talvez seja a parte mais séria, mais incrível, de mais rápido resultado dessa palestra. Gravem e levem isso para a sua vida e depois podem me contar os resultados via redes sociais. Eu fico aqui, gente, dividindo a fórmula mágica do sucesso com vocês. Poxa, eu sei que aqui eu tenho muitas pessoas, se não todas, que poderiam nos contar fórmulas mágicas do sucesso. Eu tenho menos experiência que a grande maioria de vocês aqui, é verdade.
Eu poderia contar histórias de pessoas famosas como o Cafu, lateral da seleção brasileira, campeão mundial por 2 vezes, ergueu o maior símbolo do futebol mundial por 2 vezes. Uma pessoa bem-sucedida. O que muitas pessoas não sabem é que esse mesmo Cafu, antes de entrar no primeiro time de futebol quando adolescente, foi dispensado de 9 times de futebol diferentes. 9 motivos para terminar a sua carreira precocemente. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que o Cafu é mais um exemplo clássico de uma pessoa que tinha tudo para ser um derrotado, ficar pelo meio do caminho com as suas desculpas prontinhas. Mas não foi, sabe por quê? Porque não quis. E as suas vontades foram maiores que as suas dificuldades. Eu podia contar a história de Michael Jordan, que foi o maior jogador de basquetebol que o mundo já viu atuar. O que muitas pessoas não sabem é que ele foi dispensado por deficiência técnica do time de basquetebol do colégio. Não ficou pelo meio do caminho, sabe por quê? Porque não quis. E as suas vontades foram maiores que as suas dificuldades. Eu podia contar a história de Walt Disney. O nome que todas as gerações conhecem e conhecerão, talvez para sempre. O que muitas pessoas não sabem é que esse mesmo Walt Disney, quando trabalhava em um jornal, com 20 e poucos anos, foi demitido por falta de criatividade. Nó. Mas eu não estou aqui defendendo Walt Disney, defendendo Michael Jordan, defendendo o Cafu, não. Só o que eu estou querendo dizer é que tudo que você precisa para ser uma pessoa infeliz, frustrada e mal-sucedida já existe dentro de você, mas tudo o que você precisa para ser uma pessoa vencedora, campeã de bem com a vida, também já existe dentro de você. E se você olhar para mim e falar, Mágico Renner, eu não vou conseguir, eu tenho uma coisa para te falar, você está certo, você não vai conseguir. Mas se você olhar para mim e falar, Renner, eu sei dos espinhos, eu sei do caminho, eu sei das dificuldades, mas custe o que custar, as minhas vontades vão ser maiores que as minhas dificuldades e eu vou conseguir. Eu vou te falar a mesma coisa, você está certo. Porque, meus queridos, não sou eu quem vou decidir qual história você vai contar no final da sua vida. Não é o seu pai, não é seu amigo, não são os presidentes, não são os seus filhos. Só existe uma pessoa que tem a caneta para escrever essa história. E lá na frente, quando nada mais puder ser mudado, essas são as suas escolhas de agora que você vai contar. E essa pessoa ninguém mais que você. Baseado nisso, eu trouxe um exemplo para vocês de um jovem anônimo como vocês e eu. Esse jovem tinha um sonho. Caramba, eu não consigo imaginar a quantidade de sonhos que nós temos aqui, nesse lugar. Esse jovem tinha um sonho, era tão importante para ele, que ele reuniu alguns amigos e familiares numa mesa de almoço domingo à tarde, e antes que as pessoas pudessem tocar naquela comida, ele se levantou, pediu a palavra, e disse que muito em breve, ele iria passar em um dos vestibulares mais concorridos do Brasil e entrar em uma universidade federal. Houve um breve instante de silêncio, parecido com esse aqui, até que as pessoas começaram a rir muito do que ele havia falado. Poxa, mas eu achei estranho, por que as pessoas começaram a rir de um sonho tão nobre, um sonho tão bonito? Antes de julgar aquelas pessoas, continuei estudando aquele caso, lendo aquela história, e descobri. As pessoas riram daquele jovem, porque a história conta que de pé diante deles estava um jovem semi-analfabeto de 23 anos de idade. Um jovem de 23 anos semi-analfabeto, que até a 8ª série foi expulso 3 vezes e reprovado outras 3 vezes, não cursou o ensino médio, estava 5 anos afastado dos estudos, e do nada aquele maluco beleza levanta de manhã e fala que vai passar num dos vestibulares mais concorridos do Brasil. Haha, comecei a rir dele também. Mas a história conta que por algum motivo aquele jovem se entristeceu profundamente e se sentiu muito humilhado porque esperava apoio das pessoas que ele amava. E aí eu enxergo eu e você. Quantas vezes esperávamos apoio de algumas pessoas e não tivemos? E quantas vezes isso nos jogou para baixo? Mas aquele jovem resolveu fazer algo diferente. A história conta que ele não tocou naquela comida, dirigiu-se ao seu quarto de cabeça baixa. Não conta exatamente quanto tempo ele ficou naquela tristeza, mas conta que em algum momento crucial ele se fez uma pergunta. Aí sim eu começo a me identificar com aquele jovem, porque eu costumo dizer que é uma pergunta que muda vidas, uma pergunta que muda histórias que serão contadas. Ele olhou para dentro da sua decepção, da sua dor e da sua tristeza e enfim se perguntou: até quando? Até quando eu vou permitir que o que as pessoas julgam eu ser capaz determine o que eu serei ou não para o resto da minha vida? Até quando que eu vou deixar que tudo que eu já fiz de errado no passado determine o que eu serei no meu futuro? A vida continua, segue o jogo. E ele começou a se fazer essa pergunta e ele nem sabia, mas a mágica começou a acontecer. As suas vontades começaram a ser maiores do que as suas dificuldades. Ah, meus queridos, se você tem um sonho na sua vida e você está aqui de pé com saúde, eu vou te dizer que se você conseguir fazer as suas vontades serem maiores do que as suas dificuldades, ninguém poderá te parar. Só Deus poderia, mas Ele certamente não quer te parar. Escuta o que eu vou te dizer agora. Se você agir dessa forma, a vida vai te pegar e vai te levar a um lugar muito mais alto até do que aquele que você planejou anteriormente. Sabe por quê? Porque aquele jovem semi-analfabeto tinha 23 anos e queria passar no vestibular da universidade pública.
A sua história continua. Ele se fez uma pergunta, mudou a direção da sua vida. E hoje a história daquele jovem conta que ele tem 36 anos. E é mágico. É mágico, é empresário, é palestrante, é amigo do Silvio Santos. E como não podia deixar de ser o desfecho dessa história, pode acreditar, é engenheiro de Minas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mas aí eu vou te contar. Eu preciso te contar uma coisa. Foi fácil? Não. A vaca bebeu leite. Meus queridos, vão rir de você, vão rir dos seus sonhos, vão rir daquilo que você falar. Mas quando as pessoas rirem de você, lembre o quanto o meu sonho era utópico. Para que vocês entendam o quanto era utópico, eu vou voltar na minha primeira série. Eu estudei a primeira série, a segunda, a terceira, a quarta e a quarta. A quinta, e a quinta. A sexta, a sétima, não, a sétima eu gostei tanto que eu fiz de novo. E vocês estão rindo, mas eu formei com 17 para 18 anos. A oitava série. Agora pense no menino do mal. Gente, não era do mal. Não fazia o mal para as pessoas. Só para os professores, mas aí não contava, né? Mas pense, gente, eu era terrível. Eu levava cocô de cavalo para a sala de aula. Aí a gente pergunta para quê? Plano mirabolante. Se eu passasse cocô nas paredes todas, eu subia o fedor, o professor não ia aguentar dar aula e descia todo mundo para a quadra. Na quadra tem aula? Não. Tem o quê? Horário vago. O plano concluído. Eu cronometrava o horário do recreio. A hora que ia terminar o recreio, eu desligava o padrão de energia. Não bateu o sinal, não acabou o recreio. Não acabou o recreio, horário vago. Gente, olha, pense numa pessoa possuída pelo ódio. O vice-diretor da minha escola. Bicho, nesse dia, ele estava possuído pela raiva. Ele entrou na minha sala, bateu a mão na porta, pá, e saiu entrando igual o Shrek. Puf, puf, puf. Ele chegou lá na frente, apontou o dedo lá pro fundão. Galera do fundão, tamo junto aí. Ele apontou o dedo lá pro fundão e falou: René Alexandre Silva! Lá do fundo, eu só levantei a cabecinha e falei: segura na mão de Deus e vai. Gente, ele não esperou nem eu levantar. Ele foi lá no fundo da sala, me pegou pelo braço. Mas não é porque tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, não. E saiu me arrastando lá fora. No que ele me tirou da sala, carteira para um lado e gente para o outro. Os meus amigos todos saíram para o corredor. Quando passou comigo na frente da outra sala também saiu. E a outra também saiu. Resultado? Horário vago. Gente, ele deu uma volta comigo e passou na escadinha. Passou no pátio. Quando ele passou no pátio, estava todo mundo lá de cá na escada, todo mundo lá de cá no corredor. Eu olhei para aquela cena, eu me senti tipo Fernandinho Beiramar mudando de presídio. Tava um negócio de louco. E parte gritava assim: mata ele, mata. Eu falei: que é isso, que violência? Parte gritava assim: não, tadinho. E os professores cantavam alegremente: glória, glória, aleluia. E naquele dia o diretor me pegou, me levou para a sala dele. E lá me colocou sentado aonde? Na minha cadeira. Porque eu já tinha uma cadeira minha na sala dele. E naquele dia ele me falou coisas que eu nunca mais esqueci. Ele olhou para mim, ele tinha perdido toda a paciência. Ele era uma pessoa boa antes de mim. Mas ele falou algo mais ou menos assim: René Alexandre e Silva. Tudo de errado nessa escola tem esse nome, René Alexandre Silva. Até quando, cara? Será que eu nunca vou ouvir uma notícia boa com o nome de René Alexandre e Silva? Eu acho que não. Quer saber? Eu desisto. Faz um favor para mim, faz um favor para o seu professor, para sua mãe, faz um favor para a humanidade. Morre. Gente, eu não sei de onde veio a resposta, mas na hora que ele falou, que eu olhei na cara dele sem pensar e salvei lá de dentro, falei: se eu morrer, minha mãe me mata. Gente, eu achei que ele ia me bater aquele dia, tá? Mas não bateu não, deixa bem claro. Mas por que que o diretor fez aquilo? Olha que injustiça. Porque na verdade na minha infância, juventude e adolescência, eu nunca fui uma pessoa que tive muitas posses. Eu vim de um lar muito humilde, não tem problema nenhum em falar sobre isso, mas para vocês terem ideia, tinha a cantina que servia a merenda da escola. Quem estudou em escola pública aí, deixa eu ver. Ah, tamo junto aí, galera. Estou falando do sopão da escola. Então tinha o sopão da escola e tinha na minha escola a cantina que vendia merenda. E aquilo é bullying com a gente que é pobre, não tem dinheiro para comprar.
Por quê? Porque lá vendia Coca-Cola, lá vendia Ruffles, lá vendia Fandangos, lá vendia guarda-chuvinha de chocolate. E para acabar de te humilhar, vendia o quê? Coxinha. Só tem uma coisa para dizer: nó. Ô, gente, e eu vou ser sincero para vocês, eu estudei 6 anos naquela escola, de 5ª a 8ª, 6 anos isso. Eu estudei 6 anos naquela escola, e chegou um ponto que eu confesso que o meu maior desejo nem era mais passar de ano, era comer uma coxinha. Mas eu não vou mentir para vocês se eu disser que eu nunca comi uma coxinha na escola. Eu nunca tive condições de comprar uma coxinha, eu nunca tive coragem de pedir aos meus pais dinheiro para comprar uma coxinha, mas eu podia ser um menino feio, esquisito, traumatizado, com cara de coxinha, mas não. Sabe por quê? Porque Deus me ensinou, me dando um dom. E se Deus me deu um dom, não foi da mágica, não foi da comunicação, Deus me deu o dom da alegria. E o dom da alegria me ensina a olhar qualquer situação pelo lado positivo. Meus queridos, qualquer situação que você chama de problema na sua vida, tem algo positivo. Sabe quando você tem um problema na sua vida? Presta atenção, 80% dos seus problemas não existem, ou poderia não existir se você não os alimentassem. Você acha que tem um problema quando você tem a expectativa na coxinha, mas a realidade só vem até a sopa da escola. E como você não nasceu pronto com essas características, você não consegue trazer naquele momento a sua expectativa para junto da realidade, para que possa não ganhar um momento de frustração na sua vida, porque uma sequência de momentos de frustração na sua vida vai te tornar uma pessoa infeliz, frustrada e improdutiva. Não é aceitar a sopa da escola para sempre, não. Claro, é uma metáfora, mas não é aceitar. Gente, hoje, de coração, eu poderia comprar uma coxinha para cada um de vocês, mas não vou não. Só estou falando que eu poderia, porque não é aceitar a situação para sempre não, mas naquele momento é aproveitar o que tem de bom para hoje. Por exemplo, a sopa da escola era boa? Era. A coxinha era melhor? Talvez. Por quê? Porque tinha peito de frango. A sopa tinha peito de frango? Não. Tinha o quê? Salsicha. Tá ruim, mas tá bom, gente. E no outro dia já não era mais sopa, era macarronada. E tinha o quê? Salsicha. No outro dia era arroz temperado, tinha o quê? Salsicha. No outro dia era arroz doce, tinha o quê? Canela, filha. Canela. Inclusive, essa é a observação do comediante Bruno Berg, de Belo Horizonte, que já dizia, dentre essas e outras coisas, 2 merendas escolares na escola pública não tinha salsicha, era o arroz doce e o cachorro quente. Era pão com molho, tinha salsicha, cebolinha, mas não tinha salsicha. Mas enfim, então, por que o diretor fez aquilo, gente? Porque eu nunca tive muitas posses, mas eu tinha influência, coisa que a posse não te dá. Esse aluno que eu acabei de contar, era chefe de turma. Isso é que é influência. Oh, meu Deus, e eu reuni um plano mirabolante, peguei o dinheirinho de todo mundo, fizemos uma vaquinha lá, todo mundo deu um dinheirinho, fui lá no Mercado Novo em Belo Horizonte, eu comprei 140 envelopinhos de um negocinho que eu não sei se vocês conhecem, que chama Kisuko. Vocês conhecem? Ah, gente, aquele Kisuko é legal porque ele já começa rindo, porque na capa tem uma jarrinha com a carinha suada, sorridente, que eu não sei o que ela ri tanto, um gelinho na cabeça, e em cima vem escrito Kisuko, e embaixo faz 1 litro, mas a gente que é pobre sabe que faz 2. E eu comprei 140 pacotes de Kisuko. Eu não comprei de laranja, não comprei de morango, nem de abacaxi. Eu comprei de quê? Vocês tomaram Kisuko mesmo, hein, gente? Comprei de uva. 140 pacotes de Kisuko de uva. Abri um por um, joguei num saco, deu um bololô de pó químico desse tamanho assim. E no dia D, eu peguei todo o Kisuko. Sabe o que eu fiz? Joguei na caixa d'água da escola. Ô, gente, aquele dia foi incrível, porque a torneira do bebedouro do pátio, a água era roxa. A descarga do banheiro, a água era roxa. A sopa da escola ficou 50 tons de roxo. E eu entrei na cara mais lavada do mundo na cantina e perguntei: que é isso, tia? Beterraba? Acabou a salsicha? Mas não era difícil saber quem era o autor da obra, não. Porque quando o diretor adentrou a sala e me pegou pelo braço, a primeira coisa que eu fiz para me defender foi falar assim: pera, o que eu... Não. As pontas dos dedos estavam tudo roxo, gente. Alguém já tinha observado e me delatado, porque sempre haverá um Judas. O diretor me pegou, me levou para a sala e me falou aquele monte de coisa. Eu ali sem saber o que pensar, ele voltou com o telefone na mão e discou 441-6122. Engraçado que eu me lembro até hoje do telefone da minha casa. Se bobear, o diretor também lembra até hoje. Não lembra não. Porque ele apertava, era só o radial. E mais uma vez, como centenas de vezes aconteceram durante a minha infância, juventude e adolescência,
Minha mãe saía da minha casa, caminhava quase 2 quilômetros para chegar na escola, para mais uma vez responder por atos libidinosos de Renner Alexandre Silva. Meus queridos, dá risada de tudo o que aconteceu e que eu podia ficar contando aqui até amanhã, a gente ia se divertir muito. Dar risada disso tudo é só o que me resta. Sabe por quê? Porque nada mais pode ser feito. Porque as escolhas já foram feitas. Quem me dera, se eu tivesse uma lâmpada como a do Mineirinho que contei há uns instantes atrás, e que eu pudesse ter um único desejo de coração aberto, eu trocaria todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza, todo o poder por um único pedido. Esse meu pedido era voltar no tempo, para corrigir coisas que fiz e me envergonho. É voltar no tempo para fazer escolhas diferentes das que fiz. Era voltar no tempo, sabe para quê? Para ter causado menos dor, dúvida e decepção em pessoas que deram a vida por mim. Mas sabe o que eu aprendi da pior forma possível? Que a imagem que eu tenho aqui, da minha mãe sair daquela escola chorando, humilhada na frente de pais, de colegas, de professores, nunca vai sair da minha mente, porque não existe gênio, porque não existe lâmpada, e nós nunca conseguiremos mudar nossas escolhas passadas. Todas as vezes que aquilo acontecia, minha mãe me esperava chegar em casa, me chamava, me corrigia com todo o carinho do mundo, e uma vara de marmelo dessa grossura. Eu apanhava igual o peão da casa própria, porque ela segurava na mão, eu tentava fugir, mas eu só ia rodando. Não, mãe, não, mãe. Vocês apanharam, né, gente? Eu reparei. Vocês apanharam, né? E todas as vezes que ela me corrigia, ela me deixava ali, saía. E todas as vezes, dava 5 minutos no relógio, ela voltava. Ela voltava, apontava aquele dedinho para mim. E ela repetiu isso, sem exagero, por mais de centenas de vezes. Quando ela apontava o dedinho para mim, falava: Renner, Renner, cuidado com a sua vida, rapaz. Porque o homem é aquilo que ele quer ser. O homem é aquilo que ele quer ser. O homem é aquilo que ele quer ser, o homem é aquilo que ele quer ser, o homem é aquilo que ele quer ser. Por fim, acho que eu prefiro tomar outra surra de vara de marmelo do que ouvir de novo: o homem é aquilo que ele quer ser. Ela não virava o disco, era sempre igual, sempre igual. Nem ela sabia o tamanho da semente que ela estava plantando na minha vida. E um dia, aquilo tudo tinha que fazer sentido. E fez. 30 de julho de 2003, eu tinha 23 anos de idade, um semi-analfabeto, de madrugada assistindo TV, até que veio uma propaganda de um cantor lá de Belo Horizonte, Wilson Sideral. Ele veio cantando assim, de repente ele me viu. Diante do que ele me viu, ele olhou no fundo do meu olho, tirou o violão, deu um passo para frente, apontou o dedo na minha cara e falou assim: você! Foi para mim. Acho que ele falou até meu nome, eu não lembro, mas foi para mim. Ele falou assim: você! Está esperando mais o que na sua vida? Venha de uma vez por todas ser um campeão na sua vida. Venha para o campeão de aprovações pré-UFMG. Gente, pré-UFMG era um cursinho pré-vestibular para aluno de baixa renda, que tem até hoje em Belo Horizonte. No que ele falou aquilo, eu parei, olhei na cara dele e falei assim: tá aí, I wanna be the champion. Dia do que eu mandei aquele I wanna be. Porque eu falei: eu quero ser um campeão. Naquele momento foi uma coisa tão absurdamente louca que o mundo parou. Gente, o mundo parou de girar. Porque tinha um ventilador soprando, ele parou. Tinha um pernilongo voando, ele... O Wilson Sideral parou e de repente começaram a me vir flash de memória na minha frente. A coisa foi muito louca, mas era muito real. Parecia muito que estava ali na minha frente. E a primeira coisa que apareceu foi a coisa mais linda do mundo, que é o quê? Minha mãe. E ela apareceu com a 4ª série de estudo que ela tem e com aquele dedinho mágico. Porque minha mãe tem um dom de falar com o dedo. Se cortar o dedo da minha mãe, ela não fala nunca mais. Ela pega no telefone assim, ela para assim, ela dorme com aquilo, tudo dá aquele dedinho. Fomos tirar uma foto esses dias dançando. Eu saí dançando assim, a minha irmã saiu dançando assim, minha mãe saiu dançando assim. Mas ela apontava aquele dedinho para mim sempre. E naquele dia, naquele flash de memória, ela falou assim: ô Renner, o Rainer estudou, o Rony... Vou situar vocês, porque lá em casa somos 4 irmãos: Rainer, Rony, Renner, Ronara. Eu vou repetir, que eu sei que é complexo, não dá para pegar de primeira. Somos 4 irmãos: Rainer, Rony, Renner e Ronara. Pobre é tudo igual, né, gente? Mas para vocês entenderem o contexto familiar, o Rainer é de 1970, o Rony só foi nascer em 78, o Renner em 80, o Ronara em 81. Então tem uma diferença muito grande, acho que a TV estragou, não sei. Mas enfim, o Rainer, meu pai viajava muito para trazer o sustento para casa, e o Rainer tinha uma responsabilidade muito grande dentro de casa, porque o Rainer ajudava a dar banho, o Rainer tocava a fralda, o Rainer penteava o cabelo, o Rainer vai para a escola, o Rainer vai para o parquinho, o Rainer. Resultado? Tudo naquela casa sempre foi pro Rainer. Domingo, frango, o peito de quem? Do Rainer. O copo de coca do Rainer era desse tamanho. O meu era o quê? Geleia de mocotó.
Não, lá em casa tem um apartheid lá em casa, porque você fala com o meu pai assim, pro meu pai é Rainer, Roner, Renner, Ronara. Pra minha mãe é o Rainer e os meninos. Você fala assim, pai, fala Rainer. Ele fala Rainer, a mãe fala Rainer, ela fala Rainer. Sabe? Tem um negócio diferente. Mas ela falou assim, ô Renner, o Rainer estudou, o Roner estudou. Será que eu nunca vou te ver estudado? Meu Deus, ela ainda tinha esperança naquele jovem semi-analfabeto de 23 anos. Será que eu nunca vou te ver estudado? Lembra do ketchup, da autocrítica? Eu tenho muita vergonha de te confessar, mas eu tinha 23 anos de idade, quando pela primeira vez na minha vida eu assumi que eu estava errado. Mal sabia eu que era a chave para que eu pudesse estar aqui hoje. Se eu soubesse, eu tinha feito aquilo antes, mas eram as minhas escolhas. E eu parei para pensar, o Rainer estudou, formou, pagou sua faculdade, se qualificou, trabalhou. Resultado, tem emprego, tem dinheiro, tem carro e tem namorada, porque carro e namorada também ali. O Rony fez isso para pagar sua faculdade, pagou, se formou, estava trabalhando na multinacional. Os meus irmãos compravam roupas novas, enquanto as minhas roupas novas eram roupas usadas dos meus irmãos, quando eles compravam suas roupas novas. Por quê? Porque o pobre não troca de roupa, é a roupa que troca de pobre, do raio pro Rony, e vai passando. Tem sempre um pobre novo com uma roupa velha. Vocês se entregam assim, gente. Quem nunca, né? Mas naquele momento, aquela coisa, ela falou aquilo, e eu comecei a enxergar que tudo que eu estava fazendo, minha vida começou a passar diante dos meus olhos, a imagem dela sumiu, aquele flash de memória sumiu, e apareceu de novo, com outra roupa, mas com o mesmo dedinho. 30 de julho de 2003, foi a última vez que ela precisou de olhar para mim, naquele flash de memória, e me falar em tom de lição de moral. O homem é aquilo que ele quer ser. Gente, eu arrepiei, eu emocionei. E nisso o ventilador voltou a soprar, o pernilongo foi embora. O sideral saiu da tela, deixou um telefone 3215, não sei o que, não sei o que. 5 de agosto de 2003, se matriculava um jovem semi-analfabeto no cursinho pré-vestibular, mas um semi-analfabeto diferente, com as suas vontades maiores do que as suas dificuldades. Resultado? 4 meses de cursinho. Passei na primeira etapa do vestibular da Federal de Minas. Nó! Ô gente, aí eu vou te contar um negócio que vocês ainda não sabem. Passei na primeira etapa do vestibular, aí eu era o cara. Sabe por que eu era o cara? Sabe por quê? Porque o Rainer não conseguiu! O Rony não conseguiu! Mas o desacreditado Zé da esquerda, o ninguém do Renner estava conseguindo alguma coisa errada, é o apocalipse. E minha mãe pegou o telefone para ligar para minha tia e disse, alô? Finha, você não vai acreditar, menina. O Renner passou na primeira etapa do vestibular da Federal. A minha tia gostava muito de mim, já falou assim, o Renner? Era a imagem que as pessoas tinham de mim, não. Era a imagem que eu plantava de mim nas pessoas, mas eu estava disposto a mudar aquela história. E agora eu tinha 4 meses para estudar para a segunda etapa do vestibular. Minto, tinha 40 dias, perdão. Agora eu tinha 40 dias para estudar para a segunda etapa do vestibular. E minhas dificuldades aumentaram, meus queridos. As nossas dificuldades vão sempre aumentar, e graças a Deus que vão. E quando aumentar, não fica triste não, comemora, sabe por quê? Se a sua dificuldade aumentou, é porque você passou de fase. Para de reclamar que não vai adiantar. Você passou de fase, você lutou muito para chegar até ali, e agora vai ficar com medinho? Vai voltar pro colo da mamãe? Não, vamos enfrentar mais essa. E as minhas dificuldades aumentaram, porque agora eram provas abertas de matemática, química, física e redação. Eu te pergunto, para que redação? Eu era tão bom em redação que eu fui escrever um bilhete para minha mãe e falei assim, mãe, vou estudar na casa do Franklin e volto na sexta. Bateu dúvida, sexta é com S ou com X? Voltei na quinta. E minhas dificuldades aumentaram tanto que o meu dinheiro acabou. Não, meus queridos, eu estou dizendo que eu morava a 12 quilômetros do cursinho. Acabou o sonho. Eu não tinha condições, eu não tinha dinheiro. Eu tinha 6 ou 7 desculpas infalíveis que eu convenceria qualquer um de vocês que eu não fui engenheiro por isso, por aquilo outro, mas eu já fiz aquilo a minha vida inteira. Eu comecei a descobrir que quem quer faz e quem não quer arruma uma desculpa. O meu dinheiro acabou. Sabe o que eu falei? Nem que eu vá a pé. 12 quilômetros, o que são 12 quilômetros? Os pais de muitos de vocês aqui andaram léguas para ir trabalhar.
12 quilômetros nem que eu vá a pé. Mas a vida é tão louca, a vida joga tão a favor de quem está disposto a buscar facilidades. Lembra que o mundo é de quem encontra facilidades? Que eu não precisei de a pé não. Eu arrumei uma carona no outro dia, minha aula era 7 da manhã, eu arrumei uma carona 6 horas da manhã, com Rainer. Tá bom, se não pode com eles, junte-se a eles. Ô gente, fui fazer essa palestra aqui lá em Maringá, no norte do estado do Paraná, porque nós estamos no Paraná, né? Esqueci. No norte aqui do estado do Paraná, lá em Maringá, e no final um senhor, um rapaz assim de 50 e poucos anos, ele veio e me abraçou, ele começou a chorar e falou: Mágico Renner, muito obrigado pelo que você falou, a minha vida vai ser diferente, minhas escolhas vão ser diferentes, eu vou chegar lá. E quando ele parou de chorar, que ele me soltou, ele olhou para mim e falou: se a sua palestra foi boa assim, cara, imagina a do Rainer. Vocês aplaudem, gente? Ô, gente, a vontade que eu tive. Mas eu respirei fundo, tomei um Lexotan, contei até 20, voltamos a ter uma conversa amigável. Mas enfim, voltando para a história, eu estudava de 7 horas da manhã até as 9h45 da noite. 9h30 era horário do lanche, eu não tinha dinheiro para lanchar. 3h30 da tarde era horário do lanche, eu também não tinha dinheiro para lanchar. Meio-dia era horário do almoço, e eu não tinha dinheiro para almoçar. Um dia me falaram que saco vazio não para de pé. Mentira. Se ele quiser e tiver porquê, ele para sim. Olha como tudo está aqui. Não é que eu não tinha dinheiro para almoçar, não. É que eu tinha 1 hora a mais para estudar. E aquilo se tornou uma vantagem para mim, porque chegava às 18h30. Eu ia fazer a minha segunda refeição do dia. E a minha segunda refeição do dia era igualzinha à primeira de manhã. 2 pãezinhos com manteiga que eu trazia de casa. Ia comer aquele pão com um copo de água que buscaram no bebedouro. E ali eu fazia a minha segunda refeição do dia. 6h30 da tarde, 18h30. Meus queridos, eu vou confessar para vocês que existe um dia muito especial que eu confesso que eu não sou nenhum super-homem, ninguém maior do que vocês, longe disso. E teve um dia que, assim como vocês já passaram por essa situação um dia, eu pensei em desistir. Eu comecei a juntar os meus materiais, eu estava cansado, eu estava com fome, eu estava muito debilitado, eu estava perdendo peso, o cabelo estava grande, a barba horrorosa, a boca toda ferida, a imunidade lá embaixo. Eu comecei a desistir, falei: chega, já deu, parei por aqui. Mas eu respirei fundo e antes de cair a primeira lágrima, eu olhei para o quadro, coloquei meus materiais na mesa e falei: dessa vez não, porque ali, sozinho, eu descobri que eu não podia desistir. Eu tinha um porquê não desistir, que na verdade é muito maior do que isso. Eu tinha um porquê não desistir. Eu conheci uma frase que eu não me lembro de quem, num desses eventos que fiz, que dizia que quando você tem um porquê, você supera qualquer porquê. Meus queridos, hoje eu me considero uma pessoa extremamente privilegiada, abençoada. Eu recebi um presente dos céus e agradeço a Deus todos os dias por ele. Eu tenho 2 filhos, os quais chamo de os meus porquês. E não existe nada que eu possa te dizer agora que vai te demonstrar a real sensação de amor, de prazer e de gratidão que eu tenho de dar toda a força do meu trabalho, de passar dias, semanas fora de casa, de hotel em hotel, estado em estado, aeroporto em aeroporto, evento em evento, e me privar de vida social com meus amigos, e me privar de outras coisas talvez mais prazerosas que eu pudesse estar fazendo, para poder estar aqui, mas com a cabeça lá em Belo Horizonte, porque eu tenho 2 porquês, 2 filhos lindos que Deus me deu, e que enquanto eu estiver aqui, nenhum mal chegará até eles, porque eu não vou permitir. Meus 2 filhos, é um menino e uma menina, é um casal lindo, e a idade deles é 69 e 70 anos de idade. Eu fiz uma descoberta incrível na minha vida, e o dia que eu fiz essa descoberta, a coisa começou a ser diferente. Eu descobri que a nossa vida é composta de 3 fases. Definitivamente a primeira fase é aquela que você acredita no Papai Noel. A segunda fase, você descobre a verdade, não mais acredita no Papai Noel. E a terceira e última fase, acreditando ou não, você é o Papai Noel. E sabe o que eu tenho para te dizer? Cuidado,
Porque não existe gênio, não existe lâmpada que te fará voltar no tempo para fazer escolhas diferentes, para perseverar, para tomar atitudes diferentes, para ser uma pessoa ainda melhor para aqueles que necessitam. Porque eu sei de uma coisa: se você tem um porquinho na sua vida, você também sabe que nós podemos fazer por eles o que eles talvez não possam. Naquele dia, eu me lembrei de quando eu tinha 6 anos de idade, e a minha mãe me chamou da beirada do fogão, estava preparando uma bebida com leite e açúcar derretido, chamava leite queimadinho, passava de uma caneca pronta para esfriar, me deu para tomar, e quando eu ia tomando aquele leite queimadinho, ela ia me contando a minha história, que quando ela tinha 6 anos de idade, a sua merenda escolar era leite queimadinho, mas ela não tinha acesso àquela merenda. E a única forma humilhante que ela encontrou de saber qual era o sabor daquela merenda escolar, daquele leite queimadinho, era esperar outras crianças terminarem as suas canequinhas, elas deixavam ali, e quando as outras crianças se afastavam, com muita vergonha e escondido, ela virava resto de outras crianças na boca, já frio, para descobrir qual era o gosto do leite queimadinho. E eu ficava me perguntando o porquê que ela me contou aquilo, e eu entendi. Tudo que ela estava querendo dizer é que as suas dificuldades teriam que ser muito maiores do que estavam sendo, para que ela permitisse que aquilo acontecesse com os seus porquês, eu e meus irmãos. E hoje eu digo para vocês: eu tenho dificuldades sim, a minha vida não é fácil não, mas as minhas dificuldades vão ter que ser muito maiores do que são, para me fazer desistir, para me fazer parar, para me fazer deixar de voltar para casa e garantir os melhores dias das suas vidas. E eu fico olhando para vocês aqui e sinceramente me perguntando: o que estamos fazendo aqui? Por que viemos de tão longe? Não, a pergunta está errada. Talvez a pergunta mais coerente seria: por quem viemos de tão longe? O que te move a estar aqui hoje? Quem te move a estar aqui hoje? Eu não sei se quem te move são seus pais como os meus. Eu não sei se quem te move são pais ausentes que por algum motivo maior o nosso pai quis tê-lo junto a si, mas te criou não para ser cauda, mas para ser cabeça. Eu não sei se o que te move são crianças, eu não sei se o que te move são adultos, mas eu sei que se você está de pé aqui hoje, é mais do que por somente você e algo te move. Lembra aquele dia que eu pensei em desistir? Eu sonhei com um dia que minha mãe fosse querer um micro-ondas novo, e aconteceu. E o dia que aconteceu, eu tinha feito pela primeira vez na minha vida a escolha certa, e eu estava preparado para domingo de manhã chegar na casa dela, abraçado a um micro-ondas novo. O Renner, eu disse: o Renner. Ela olhar para mim e falar: menino, como é que você sabia que eu queria dessa cor? E trocar a máquina de costura, aquela mesma que ela apertava a roupa do Rainer pro Rony, pro Ren, pra Ronara, pros primos, pros vizinhos, pra todo mundo. E agora era uma Singer, cheia de botão, branquinha. Ela olhar para mim e falar: menino, como é que você sabia que eu queria dessa cor? Ô, gente, a vontade que eu tinha era de contar que eu descobri que a lista de desejos dela ficava debaixo do telefone da sala. Mas eu não contei não, porque o próximo desejo era trocar os pisos das paredes e os móveis da cozinha inteira. E eu descobri. E redobrei o meu trabalho, até o dia que eu pudesse chegar na casa dela, mais um domingo de manhã, e ela abrir a porta da cozinha para mim, e segurando uma lágrima nos olhos, e me dizer: olha a minha cozinha nova, guarda-novela, do jeito que eu sempre quis, e nunca achei que teria. Aí a gente entende o porquê. Aí a gente entende o porquê. Naquele dia, eu ganhei tanta força, que nem o pão com manteiga eu comi direito. E eu voltei a estudar, e passou o Natal, passou o Réveillon, e chegou o grande dia, 8 de janeiro de 2004. Eram 4 dias de prova, 8, 9, 10 e 11 de janeiro. E todas as vezes que eu ia para casa, que eu sentia aquele cheiro do meu lar, eu me lembrava que um dia eles iriam precisar de mim, que eu tinha que estar pronto. E chegou o dia, e quando eu cheguei depois das provas, 11 de janeiro em casa, eu me lembro que eu estava completamente esgotado fisicamente. Eu estava 13 quilos mais magro. Eu abri o portãozinho, dei 3 ou 4 passos, e quando eu olhei para a garagem, ela estava lá me esperando. Ela veio andando em minha direção, me olhou de cima e embaixo. Eu imagino que devo ter pensado: meu filho está acabado. Eu estava com a calça jeans clara, uma blusa branca, que foram do Rainer, claro. E ela veio em minha direção, pegou o próximo dos cotovelos e me perguntou: e aí, meu filho, deu certo? Ô, gente, o quanto que eu queria falar que ali estava uma notícia boa com o nome de Reine Alexandre Silva, mas eu não sabia o resultado. E tudo que eu consegui dizer, eu falei: eu não sei, mãe, não sei se deu certo, mas fica tranquila, porque se não deu certo hoje, vai dar certo ano que vem, e se não der certo ano que vem, vai dar no próximo, e se não no seguinte, porque eu entendi, mãe.
Foi um dos momentos mais incríveis da minha vida, quando eu olhei para ela e falei: me perdoa, mãe. Eu demorei 24 longos anos, mas eu entendi de uma vez por todas. E foi a minha vez de, com todo respeito, apontar meu dedinho para ela e falar: eu entendi que o homem é aquilo que ele quer ser. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto, e ela me abraçou e começou a chorar, e ela começou a chorar. Aquele choro era para confirmar que 24 anos de luta ao meu favor não foram em vão. Quantos anos você está lutando pelos seus sonhos? Ela lutou 24 longos anos para que pudesse chegar até aquele momento, e naquele dia a emoção passou, e vocês não vão acreditar. Ela me soltou, me pegou pela mão sem falar uma palavra, me levou para casa e me deu um pedaço do peito do frango. Dia 11 de janeiro de 2004, o dia mundial do meu peito de frango. E daquele dia em diante, coisas incríveis começam a acontecer naquela casa, do tipo, frases pela casa dizendo: gente, faz silêncio, o Renner está dormindo. Mas como nem tudo são flores, ou como a gente gostaria que fosse, o telefone toca na minha casa bem cedinho, uns 20 dias depois. Eu precisava tanto de uma notícia boa, mas o telefone toca na minha casa e era uma garota da turma do cursinho, mandou me acordar desesperadamente: acorda, acorda, é urgente, é urgente. Eu corri pro telefone, ela estava ofegante. Eu falei: Ana. Ela falou assim: Renner, eu tenho uma coisa muito séria para te falar. Eu falei: fala. Ela falou assim: você está acordado? Eu falei: o que foi, Ana Luísa? Claro que estou, fala logo. A Renner, é muito sério, é a sua mãe. Subiu o desespero. Aí eu falei: não, calma, minha mãe não. Minha mãe está no quarto dela, eu acabei de passar por lá, acabei de vê-la, está tudo bem com ela, eu acabei de ver ela. Ela falou: não, não é isso. Eu falei: então o que é, pelo amor de Deus? Ela falou assim: a sua mãe tinha razão. Eu falei: geralmente ela tem. Ela falou assim: Renner, a sua mãe tinha razão quando ela te ensinava que o homem é aquilo que ele quer ser. Eu falei: tá bom, Ana Luísa, mas por que isso tão cedo? Ela falou assim: Renner, cheguei ao meu trabalho mais cedo, comecei a navegar na internet e tem uma notícia aqui que te diz respeito. Eu falei: fala logo, pra quê? A voz dela veio lá do fundo com efeito sonoro e tudo e falou assim: lista de aprovados do vestibular 2004, Universidade Federal de Minas Gerais, 31º lugar, Renner Alexandre e Silva. Naquele momento, todas as reações começaram a passar pelo meu corpo. Eu não sabia se eu pulava, se eu chorava, se eu saía rolando, mas eu me lembrei que eu tinha que devolver aquele presente para a grande merecedora daquilo tudo. E eu fui até o quarto da minha mãezinha. Ela já tinha ouvido uma conversa, estava sentada com um pijaminho de babadinho roxo na beira da cama, com as perninhas brancas. Eu cheguei na porta, olhei para ela e falei: mãe! Ela regalou o olhinho e falou: quem morreu? Aí eu falei: morreu, mãe. Morreu aquele filho que você já teve, que te deu tristeza, que te deu decepção, que te gerou dúvida. Ela: por que você está falando isso, menino? Você está doido? Eu falei: tô doido demais, mãe. Eu passei no vestibular, pobre, a véia caiu para trás. No que ela caiu para trás, eu pulei em cima dela, abracei, e ela colocava a mãozinha na cabeça e falava: meu Jesus, eu não acredito, muito obrigado. Como se aquela vitória fosse muito mais dela do que minha. E hoje, o orgulho da minha vida não é frequentar programas de TV, não é viajar o Brasil e o mundo, não é andar de carro importado. O orgulho da minha vida é ouvir aquela mesma mulher falar para quem quiser ouvir que o mesmo Renner do passado hoje é a maior prova viva que ela tem de que o homem é aquilo que ele quer ser. E se eu sou mágico Renner, foi porque eu quis ser. Se eu sou engenheiro, foi porque eu quis ser. Se eu estou aqui hoje, foi porque eu quis estar, para abrir o meu coração e te dizer que o seu potencial não é menor do que o meu, que o homem é aquilo que ele quer ser. Eu sou, e vocês serão exatamente aquilo que vocês quiserem ser. E ponto final. Para aí, senão eu vou chorar, gente. Eu queria pedir desculpa à emoção que me toma nesses momentos, porque por mais que eu faça essa palestra várias vezes, durante às vezes a mesma semana,
Eu nunca escrevi esse texto. Se tem alguém aqui que já assistiu pela internet ou em algum lugar, sabe que é igual, mas é diferente, porque eu subo aqui com um único propósito: dizer que eu perdi muitas grandes oportunidades da minha vida, até que eu pudesse entender que a história a se contar não era uma questão de sorte, era uma questão de escolhas. E para que eu pudesse estar aqui hoje, eu precisei de fazer escolhas. E escolhas trazem renúncias, mas trazem um resultado de pessoas incrivelmente felizes, realizadas e bem-sucedidas, como nós merecemos ser. Então me desculpe a emoção que me toma, me desculpa se eu estou um pouquinho extrapolado no meu tempo, mas vocês não podem reclamar, então está tudo certo. Porque eu não podia sair daqui e terminar essa palestra de uma forma diferente, na qual eu faço em todas as minhas participações por onde passo, voltando à origem de tudo. Eu vim de uma infância muito humilde, como eu disse para vocês, nunca me faltou nada, mas nunca me sobrou também. E na humildade daquele lar, eu nunca tive os melhores brinquedos, bicicletas, videogames, escolas, ok. Mas eu tive o que realmente importa, o que o tempo não leva. Dentro da minha casa eu aprendi a respeitar os seres humanos, independente das suas escolhas e diferenças. Eu aprendi a amar a Deus acima de todas as coisas. Eu aprendi a fazer o... Eu aprendi a fazer o bem às pessoas com a mesma intensidade a qual se estivesse fazendo a mim mesmo. Eu aprendi a honrar meu pai e minha mãe, ainda que não fosse mandamento como promessa para quem crê no livro sagrado da Bíblia. Mas eu aprendi também a impressionante mágica de, independente das circunstâncias atuais, nunca desistir daquilo que eu considerasse um sonho na minha vida. E esse último ensinamento me traz aqui de pé diante de vocês, porque eu tinha 6 anos de idade e já tinha o meu grande sonho de criança. Para muitas pessoas podia parecer algo insignificante, algo sem sentido, mas vocês tiveram sonho de criança. E eu falo sonho de criança porque é o nosso primeiro grande sonho de vida, onde tudo se inicia. E o meu sonho era conhecer a neve. Eu assistia filmes na TV, aquela neve branquinha caindo do céu, eu ficava ali maravilhado, sem entender de onde vinha tanta neve. Eu confesso para vocês que aquela era a maior mágica do mundo, na minha opinião. Mas nem tudo foram flores durante a infância da criança Renner. E na humildade do meu lar, é verdade, os meus pais jamais teriam condições de me levar a um lugar mágico onde a neve cai do céu. Mas o meu espanto, existiu mais uma data onde ela mais uma vez estava lá. Dessa feita era 12 de janeiro de 1988. Era o meu aniversário de 8 anos de idade. E como todas as manhãs de 12 de janeiro, ela entrava cedinho pelo meu quarto, cantarolando um sonórico parabéns a você. Fazia uma oração pela minha vida, me entregava o presente. Mas não naquela manhã, onde estava tudo mudado, estava tudo diferente. Eu achei muito estranho, senti falta do que acontecera nos outros anos. Ela sentou na beiradinha da minha cama, segurou as minhas mãos com certa força e disse que conhecia os meus sonhos, mas que infelizmente nós não teríamos condições de realizá-lo naquele momento. Mas de uma forma incrivelmente sábia, ela me fez prometer diante dela que, ainda que tudo parecesse impossível, que eu nunca, enquanto estivesse aqui de pé debaixo desses céus, que eu nunca deixasse de confiar em Deus e de acreditar em cada um dos meus sonhos, independente das circunstâncias atuais, pois só assim, quem sabe um dia, os papéis se inverteriam e poderíamos realizar esses e todos os nossos sonhos. Confiar em Deus, acreditar nos meus sonhos. Assim aquela criança Renner viveu dia após dia, ano após ano, até que chego hoje diante de vocês na figura do mágico Renner, para dizer que, ainda que eu tenha aprendido coisas incríveis com a mágica, com a engenharia, onde quer que tenha sido, nada foi tão fundamental quanto aprender a confiar em Deus e acreditar nos meus sonhos. Pois estar aqui hoje diante de vocês, dividindo essa história, já foi um grande sonho na minha vida. E esses e outros que vieram e virão me farão lembrar daquela infância e de quando ela, sem saber mais o que dizer, pedia para eu usar a imaginação, porque aquela neve não passaria de pequenos floquinhos brancos que caíam do céu. Pequenos floquinhos que caíam do céu. Na minha escola, a minha professora certa vez me disse que a neve era feita de água, o elemento que dá a vida. E a vida vem me ensinando até hoje que os meus, os seus, os nossos sonhos são feitos primordialmente de se acreditar em cada um deles, independente das dificuldades. De tudo que eu disse para vocês aqui hoje, certamente, se eu tivesse que deixar uma única mensagem gravada no topo de uma escala de prioridade de tudo o que dissemos aqui, essa mensagem não seria talvez nenhuma outra que não fosse aquela que me ensina a viver melhor cada um dos meus dias e a realizar cada um dos meus sonhos. Senhoras e senhores,
Ainda que tudo pareça impossível, nunca deixe de confiar em Deus e de acreditar em cada um dos teus sonhos, pois só assim os teus, certamente, poderão sim se tornar reais, se tornar tão reais como cada um dos meus sonhos vem se tornando reais, dia após dia.